Bom dia, eu sou Sérgio Savian, sou psicanalista e sempre que eu posso eu estudo o Jung, Carl Gustav Jung. Nesse momento eu estou lendo um livro que é a biografia dele, que é essa aqui, Memórias, Sonhos e Reflexões, do Carl Gustav Jung. Ele me ajuda muito a compreender quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui. Ele vai muito profundo no comportamento humano, na essência humana. E eu queria compartilhar com você o que eu estou lendo aqui nesse capítulo chamado Visões, que eu estou achando muito interessante, que é uma experiência que ele teve, uma experiência de quase morte. Muitas pessoas no mundo tiveram essa experiência, e a descrição que todo mundo dá é que nessa experiência você vai parar num espaço muito incrível. E eu queria ler para você a experiência de quase morte que Jung teve. Vamos lá? No início de 1944, fraturei um pé e logo depois tive um infarto cardíaco. Durante a inconsciência, tive delírios e visões que provavelmente começaram quando, em perigo de morte, administraram-me oxigênio e cânfora. As imagens eram tão violentas que eu próprio concluí que estava prestes a morrer. Disse-me minha enfermeira mais tarde: o senhor estava como que envolvido por um halo luminoso. É um fenômeno que ela observa às vezes nos agonizantes. Eu tinha atingido o limite extremo e não sei se era sonho ou êxtase. Seja o que for, aconteceram coisas muito estranhas. Parecia-me estar muito alto no espaço cósmico. Muito ao longe, abaixo de mim, eu via o globo terrestre banhado por uma maravilhosa luz azul. Via também o mar de um azul intenso e os continentes. Justamente sob os meus pés estava o Ceilão e na minha frente estendia-se o subcontinente indiano. Meu campo visual não abarcava toda a Terra, mas sua forma esférica era nitidamente perceptível e seus contornos brilhavam como prata através da luz maravilhosa azul. Em certas regiões, a esfera terrestre parecia colorida ou marchetada de um verde escuro como prata oxidada. Bem longe à esquerda, uma larga extensão, o deserto vermelho alaranjado da Arábia. Era como se ali a prata tivesse tomado uma tonalidade alaranjada. Adiante o Mar Vermelho e mais além, como no ângulo superior esquerdo de um mapa, pude ainda perceber uma nesga do Mediterrâneo. Meu olhar voltara-se, sobretudo, para essa direção, ficando o restante impreciso. Evidentemente, via também os cumes nevados do Himalaia, mas cercados de brumas e nuvens. Não olhava à direita, sabia que estava prestes a deixar a terra. Mais tarde, informei-me que a distância dever-se-ia estar da Terra para abarcar tal amplidão cerca de 1.500 quilômetros. O espetáculo da Terra, visto dessa altura, foi a experiência mais feérica e maravilhosa da minha vida. Após um momento de contemplação, eu voltei. Postara-me, por assim dizer, dando as costas ao Oceano Índico, com o rosto voltado para o norte. Parecia-me agora virar em direção ao sul. Algo de novo surgiu em meu campo visual. A uma pequena distância percebi no espaço um enorme bloco de pedra, escuro como um meteorito, quase do tamanho da minha casa, talvez um pouco maior. A pedra flutuava no espaço e eu também. Vi pedras semelhantes nas costas do Golfo de Bengala. São blocos de granito marrom escuro, nos quais às vezes se escavam templos. Minha pedra era também um desses escuros e gigantescos blocos. Uma entrada dava acesso a um pequeno vestíbulo à direita. Sobre um banco de pedra estava sentado na posição de lótus, completamente distendido e repousado, um hindu
de pele bronzeada, vestido de branco. Esperava-me, sem dizer uma palavra. 2 degraus conduziam a esse vestíbulo. No interior, à esquerda, abria-se o portal do templo. Vários nichos cheios de óleo de coco, em que ardiam mechas, cercavam a porta de uma coroa de pequenas chamas claras. Isso eu realmente vi em Kandy, na ilha do Ceilão, quando visitava o templo do Dente Sagrado. Inúmeras fileiras de lâmpadas a óleo cercavam a entrada dele. Quando me aproximei dos degraus pelos quais se chegava ao rochedo, ocorreu-me algo estranho. Tudo o que tinha sido até então se afastava de mim. Tudo que eu acreditava, desejava ou pensava, toda a fantasmagoria da existência terrestre se desligava de mim, ou me era arrancada, processo extremamente doloroso. Entretanto, alguma coisa subsistia, porque me parecia então ter ao meu lado tudo o que vivera ou fizera, tudo que eu sentia, tudo que se tinha desenrolado em minha volta. Poderia, da mesma maneira, estava perto de mim, eu estava lá, tudo isso, de certa forma, me compunha. Eu era feito de minha própria história e tinha certeza de que era bem eu. Eu sou o feixe daquilo que se cumpriu e daquilo que foi. Essa experiência me deu a impressão de uma extrema pobreza, mas ao mesmo tempo de uma extrema satisfação. Não tinha mais nada a querer nem a desejar. Poder-se-ia dizer que eu era objetivo. Era aquilo que eu tinha vivido. No princípio, dominava o sentimento de aniquilamento, de ser roubado ou despojado. Depois disso, também desapareceu. Tudo parecia ter passado. O que restava era um fato consumado, sem nenhuma referência ao que tinha sido antes. Nenhum pesar de que alguma coisa se perdesse ou fosse arrebatada. Ao contrário, eu tinha tudo o que era e tinha apenas isso. Tive ainda uma outra preocupação. Enquanto me aproximava do templo, estava certo de chegar a um lugar iluminado e de aí encontrar o grupo de seres humanos aos quais, na realidade, eu pertenço. Então, finalmente, compreenderia, isso também era para mim uma certeza, em que relação histórica me alinhava, ou minha vida. Eu saberia o que houvera antes de mim, porque me tornara o que eu sou, e para que minha vida tenderia. Minha vida me pareceu frequentemente como uma história sem começo e sem fim. Tinha o sentimento de ser uma perícope histórica, um fragmento ao qual faltasse o que precede e o que segue. Minha vida parecia ter sido cortada por uma tesoura longa, corrente, ter sido cortada por uma tesoura numa longa corrente, e na qual muitas perguntas tinham ficado sem resposta. Por que aconteceu isso? Por que trouxera comigo tais condições prévias? Que fizera eu dela? O que dela resultaria? Eu tinha certeza de que receberia uma resposta a todas essas perguntas, assim que penetrasse no templo da pedra. Aí compreenderia por que tudo fora assim e não de outra maneira. E me aproximaria de pessoas que saberiam responder à minha pergunta sobre o antes e o depois. Enquanto pensava nessas coisas, um fato atraiu minha atenção. Debaixo da Europa ergueu-se uma imagem. Era meu médico, ou melhor, sua imagem, circundada por uma corrente de ouro ou por uma coroa de louros dourada. Pensei imediatamente, ora veja, é o médico que me assistiu. Mas agora aparece em sua forma primeira, como um basileu de Kos. Durante sua vida, foram o avatar desse basileus, a encarnação temporal da forma primeira, que existe desde sempre. Ele agora em sua forma original.
Sem dúvida, eu também estava na minha forma primeira. Não cheguei a percebê-lo, somente imagino que deva ter sido assim. Quando ele chegou diante de mim, pairando como uma imagem nascida das profundezas, produziu-se entre nós uma silenciosa transmissão de pensamentos. Realmente, meu médico fora delegado pela terra para trazer-me uma mensagem. Protestavam contra a minha partida. Não tinha o direito de deixar a terra e devia retornar. No momento em que percebi essa mensagem, a visão desapareceu. Decepcionei-me profundamente. Tudo parecia ter sido em vão. O doloroso processo de desfolhamento tinha sido inútil. Não me fora permitido entrar no templo, nem encontrar os homens entre os quais tinha o meu lugar. Na realidade, passaram-se 3 semanas antes que eu decidisse a viver. Não podia alimentar-me, tinha aversão pelos alimentos. O espetáculo da cidade e das montanhas que via no meu leito de enfermo parecia uma cortina pintada com furos negros ou uma folha de jornal rasgada com fotografias que nada me diziam. Decepcionado, pensava, agora é preciso voltar para dentro das caixinhas. Parecia com efeito que atrás do horizonte cósmico haviam construído artificialmente um mundo de 3 dimensões, no qual cada ser humano ocupava uma caixinha. E de agora em diante deveria de novo convencer-me que viver nesse mundo tinha algum valor. A vida e o mundo inteiro se me afiguravam uma prisão e era imensamente irritante pensar que encontraria tudo na mesma ordem. Apenas experimentara a alegria de estar despojado de tudo, e eis que de novo me sentia como todos os homens, preso por fios dentro de uma caixinha. Quando estava no espaço, não tinha o peso e nada podia me atrair. E agora, tudo terminado, sentia resistência contra meu médico, porque ele me conduzira à vida. Por outro lado, inquietava-me por ele, por Deus, ele está ameaçado. Não me pareceu sob a forma primeira. Quando alguém chega a essa forma primeira, é que está para morrer, e desde então pertence à sociedade de seus verdadeiros semelhantes. Repentinamente, tive o pensamento de que ele deveria morrer no meu lugar. Procurei fazê-lo entender da melhor maneira, mas não me compreendeu. Então me aborreci. Por que finge ignorar que é um baliseu de Cos e que já encontrou sua forma primeira? Quer me fazer acreditar que não sabe? Isso me irritava. Minha mulher reprovou a falta de amabilidade que eu demonstrava em relação ao meu médico. Ela tinha razão, mas ele me contrariava, recusou-me a falar de tudo o que vivêramos na minha visão. Deus meu, é preciso que ele preste atenção, não pode ficar tão despreocupado assim. Gostaria de falar-lhe a fim de que tomasse cuidado consigo. Era a minha firme convicção de que ele estava em perigo, porque eu o vira em sua forma original. E com efeito, fui seu último paciente. Em 4 de abril de 1944, sei ainda exatamente essa data, fui autorizado pela primeira vez a sentar-me à beira da cama, e nesse mesmo dia ele se deitou para não mais levantar. Soube que tivera um acesso de febre. Pouco depois, meu médico morreu de septicemia. Ele era um bom médico, tinha algo de gênio, senão não teria aparecido sob os traços do príncipe de Cos. Eu vou parar por aqui. Essa história eu acho incrível. E depois o Jung, nesse mesmo capítulo, ele faz uma relação entre essas visões que ele teve e os sonhos que ele sempre observou durante toda a vida. E conclui, o mundo depois daqui, quando a gente morre, é muito parecido com o mundo dos sonhos. Então, eu, que também sou observador dos meus sonhos e dos sonhos dos outros,
eu acho muito importante a gente ter familiaridade com esse mundo do inconsciente, esse mundo onírico, esse mundo das imagens, porque quanto mais a gente se familiarizar com esse mundo, melhor trânsito a gente terá quando sair daqui. Tá bom? Esse é o meu recado e espero que você tenha gostado dessa história. E se quiser falar comigo, entre em contato no meu site, sergiosavian.com.br, tá bom? Tem aqui o meu canal também, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá? De vez em quando eu gravo um vídeo aí para a gente se deliciar com essas histórias, tá? Abraço, tchau.